com essa mulher incrível, a Juliana Gavron, é isso? Isso mesmo. Perita judicial e também ela é mãe atípica. Vamos falar sobre os desafios de empreender, equilibrar a vida com a maternidade atípica e ainda atuar com excelência na área da justiça. É isso aí, né, Ju? Obrigada pelo Bom convite. dia. Bom dia a todos. Obrigada a você por ter vindo nesse tempo que já começou a semana com uma chuva, né? Mas faz parte. Verdade. O dia de inverno tá Começamos, potente. né? Começamos o inverno. Ju, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória de vida, um pouquinho quem é essa mulher incrível que está aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo incrível. Então, eu sou a Juliana. Eu sou uma mãe atípica de uma adolescente com uma síndrome, com uma condição bem rara, que é a síndrome de Motte-Wilson, a qual nos demanda, falou a gente, porque meu marido é muito presente nos cuidados com ela e nos demanda bastante. Ao mesmo tempo, chegou um ponto que a gente resolveu empreender. Já tivemos alguns negócios na área de gastronomia, há alguns anos atrás, mas chegou a um ponto, a Maria Eduarda é uma criança hospitalar. Ela passa a maior parte do ano dentro do hospital, então a gente precisava de algo que a gente pudesse trabalhar em home office. Eu já trabalhava na área da justiça com o meu pai, que é advogado e contador. E então comecei a seguir a trajetória do meu pai. E começou a dar certo. Hoje, graças a Deus, é a nossa renda. A gente consegue trabalhar, às vezes, de dentro do hospital, de onde a gente estiver, né, cuidando dela, para poder suprir essas necessidades familiares, assim. E eu acho que a gente não empreende como mãe atípica porque a gente quer. A gente empreende pela necessidade, né? A gente vai atrás da necessidade porque você ter uma criança, em qualquer quadro já demanda bastante Sim. de parte financeira, né? Sim. Então, só que você ter uma maternidade atípica ali te suga de uma forma surreal. Dinheiro não tem fim, assim. Então, e a gente precisa suprir essa necessidade, né? Então, é mais o empreendedorismo dentro desse quadro, assim, de crianças, de mães, de famílias atípicas, normalmente é pela necessidade mesmo, sabe? E a pandemia nos mostrou que é possível em várias áreas esse trabalho home office. E nos sustentou dessa forma, assim, sabe? Graças a Deus tem dado muito certo pra gente. Que bom, Ju. Ju, e eu queria que você trouxesse um pouquinho como foi quando você descobriu o diagnóstico da sua menina linda, né? E para você, para o teu esposo, que hoje está com você, e parabéns por ele, né? Ser esse pai tão presente na vida de vocês, sabemos que muitas vezes, infelizmente, não é a realidade de muitas das mulheres que estão sempre com vocês. Vocês Sim. que têm, graças Esses a Deus, dias uma rede de apoio, a né? Letícia, que veio aqui, né, conversar Sim. contigo, ela apresentou uma estatística que todo mundo ficou em torno de 90%. 97% das mães. Né, os Sim. pais abandonam. Sim. Então, é um quadro assustador. É muito, né? Para essa mulher mãe. E então, como ela não tem nem opção de não seguir em frente, nem né? opção de não seguir, né? Ela tem que ir. Ela tem que estar, ela tem que ir. A gente não é mais forte por isso. A gente só optou em seguir em frente. É um dia de cada, vamos lá. Tem que ser assim. Lógico que muito disso, assim, no meu caso, pelo menos, é isso. Reflete a fé, né? Sim. Então, a gente não segue se você não tem um apoio. Infelizmente, você ter um diagnóstico
onde te digam não vai dar certo, não vai para frente, você vai perder o seu filho, é muito dolorido. E a pessoa pode bugar a qualquer momento. Ela pode entrar numa depressão muito forte. Muito. E acontece muito isso, né? Infelizmente. Então, a fé nos dá um respaldo e uma base bem sólida, assim. Não que a gente não titubeie, não desabe de vez em quando, e eu acho que é necessário Vem também. aquela questão, né? O porquê comigo, o porquê Sim. né? E vem essa pergunta, e isso é fato, não tem como fugir disto. Com certeza. A minha filha vai fazer 18 anos mês que vem. Então, hoje eu converso com as mães, assim, que têm os diagnósticos mais cedos, né? Sim. As crianças menores, elas falam, nossa, mas você não pode. Eu falei, gente, eu já passei por tudo que vocês estão passando agora. É 18 anos. 18 né? anos. É um susto atrás do outro, assim. Então, respondendo a tua pergunta, né, em relação ao diagnóstico... Se quiser falar um pouquinho mais próximo do microfone. A Maria Eduarda teve vários diagnósticos, mas da síndrome mesmo, ela teve só com 14 anos. Foi um diagnóstico bem tardio. A gente, desde que não sabíamos na gestação, quando ela nasceu, o primeiro susto foi a cardiopatia, que não foi visto na gestação. Foi tratado, ela foi operada, né, com quase 2 anos, pela cardiopatia. O segundo diagnóstico foi a epilepsia. No susto também, não sabíamos o que era aquilo, porque hoje, quando você pensa numa crise convulsiva, você pensa numa pessoa se debatendo, tal, numa pessoa adulta, né? Sim. Um padrão de um bebê não é esse, porque o cérebro não está totalmente formado. Então, dificilmente um bebê vai ter uma crise convulsiva, uma crise generalizada. Ela vai ter uma crise parcial, porque o cérebro inteiro não está formado e não se conecta totalmente ainda. Então, é muito difícil você ter essa noção, porque quem nunca teve uma convivência com isso? E ela... Então, foi um sustinho atrás do outro, a gente sempre tentando investigar com a parte genética, mas você pensando, há 18 anos atrás, há 15 anos atrás, já tinha vários exames genéticos, mas não como hoje. Para você fazer um exame simples genético, às vezes levava quase 1 ano para sair o resultado. Sim. Né? A investigação era demorada. Então, quando surgiu o acesso à população ao exoma, que é um exame mais completo, né? E era muito caro. A gente chegou a fazer, na época, uma vaquinha, era R$20.000 para você fazer um exame. Hoje é 2.800. É mais acessível, em pouco tempo isso. Consegue fazer pelo cartão, né? Então mas tem R$20.000 você não conseguia fazer. Não, assim. não tinha como. Não tinha. Não. Então, foi bem complexo. Assim, e ainda também encontrar o laboratório. No caso dela, foi feito em São Paulo. Antes, o exoma era só através de universidades e estudos. Certo. A gente não, e era fora do país, a gente não tinha tanto acesso. Sim. Então, eu acho que as coisas estão evoluindo, assim, tanto que hoje, quando a Duda foi diagnosticada, eu encontrei um grupo de WhatsApp que existe hoje da síndrome, né, da síndrome Motti-Wilson, e eram em torno de 20 e poucas crianças. Correto. Hoje, nós estamos em 67 crianças. Nossa, triplicou. Sim, porque tem bebezinho sendo diagnosticado. E qual é a diferença? A diferença é que você sabe com o que você está lidando. Isto. Você sabe aonde estimular. Exatamente. Você sabe aonde cobrar. Você sabe o que é da síndrome e o que não é, né? Para você ir atrás. Não, isso aqui é fora do padrão. Vamos investigar, né? Pode ser alguma outra coisa associada. Sim. Então, esse tipo de situação, sabe? Essa é a diferença. E a gente vê que quanto mais cedo, apesar de sempre ter sido estimulada, feito 300.000 terapias, aquela coisa padrão de toda a família típica, assim. 300, a gente enfia a criança, olha, a agenda deles às vezes é surreal. É muito mais agitada que a nossa. Então, a gente enfia eles em tudo quanto é terapia, tudo quanto é coisa que falam que vai dar certo, a gente está colocando.
Só que chega num ponto que a gente para e pensa se é aquilo que vai fazer a diferença. A criança vai estar estressada, com certeza, porque é muitas pessoas mexendo nela, né? Uma das características da Duda é o autismo nível 3 de suporte. Então, ela não gosta que fiquem pegando nela. Só que para você fazer uma terapia, você tem que pegar na criança. Sim. Então, a criança vai estar estressada, ela vai estar mal-humorada, ela não vai dormir direito, ela vai afetar daí o humor da família inteira. Com certeza. Vai chegar num ponto que vai estar todo mundo estressado, irritado um com os outros e afetando até a saúde, né? E eu acho que não é... A gente chegou numa conclusão que não era mais por aí. Há uns anos atrás, uma das médicas da Maria Eduarda, doutora Mara Lúcia, é excelente assim, no que ela faz, né? E ela é fora da curva. E daí a Duda estava numa fase muito ruim, muito tempo no hospital já, e daí ela chamou a gente para conversar. E ela falou, olha, o risco da Duda ter um SUDEP é a morte súbita na epilepsia. E normalmente daí as crianças falecem dormindo, numa crise, alguma coisa assim. É muito alto, a epilepsia dela é surreal. Então, eu acho que vocês têm que tomar uma decisão. O que vocês querem fazer? Se vocês quiserem que a gente continue com ela aqui dentro do hospital, indo para a UTI, como ela está indo, a quantidade de vezes e tudo, vocês vão morar aqui dentro. Mas a gente vai continuar. Agora, se vocês decidirem, não, vamos levá-la para casa, vamos tentar, assim, a gente vai apoiar vocês, vai tentar dar o suporte necessário. Foi um baque para mim. Foi um tapa na minha cara. Porque, como eu te falei um pouquinho antes, se ela batalha tanto para viver, quem sou eu para desistir? Sim. Eu falei, poxa, a gente fez tanto, ela fez tanta cirurgia, ela tem um aparelhinho implantado que chama VNS, que é um neuroestimulador, que é justamente para amenizar as crises epiléticas. Então, ela passou por tanto. Por quê? Daí, eu chorei tanto. E daí meu marido falou, ei, ela está aqui. E esse é o legal de ter os dois nessa batalha, sabe? Porque você sozinha, eu ia desabar. Com certeza. E ele me deu um sacode e falou, não, ela está aqui, não aconteceu nada, ela vai em frente. Isso foi em 2019. Nós estamos em 25. E ela não ia passar, né? Então, a gente tem ouvido, desde que ela é bebê, antes de ter o diagnóstico, os médicos falavam assim, não, ela não vai passar de 1 ano. Aí passou de 1 ano. Não, então ela não vai passar dos 3. Passou dos 3. Não vai passar dos 7, não vai passar dos 14. Estamos indo para 18. Então, a gente está conseguindo, sabe? É fácil? Não é. Não vou dizer que é. Não vou dizer que a gente leva com tanta leveza assim quanto parece, também não, porque tem horas que é irritante, que é estressante, mas a gente tem tentado viver com ela, criar memórias fora do hospital. É difícil? É, porque ela tem 2/3 do ano, ela tem passado dentro do hospital. Esse ano tem 6 meses, ela já teve 7 internamentos, a conta não fecha, sabe? Então, suga muito. Sim. Mas a gente tenta levar da forma leve. A hora que dá, eles sempre brincam, mas você mora na praia? Não. Porque a hora que ela sai do hospital, a gente está num nível de estresse absurdo. O que a gente faz? A gente foge, vai para casa dos meus pais na praia, vai para casa dos meus sogros. A gente tenta um escape. Às vezes o escape dura um final de semana, porque eu já tenho que voltar para o hospital. Mas eu já dei aquela respirada, já dei aquela baixada naquela energia ruim, assim, né? E ela também, para voltar de novo para a batalha, sabe? E a gente tem seguido assim, tem sido uma batalha constante, diária. Às vezes me perguntam, como é que a Duda está? Eu falei, hoje é um bom dia. Então, hoje ela está bem. Não vou prospectar nada, porque é assim, tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim. A gente acabou adquirindo uma sabedoria
um pouco precoce, sabe? Talvez algum pensamento de que a gente teria daqui uns anos, sabe? A pessoa que tem uma vivência maior, ela começa a dar valor para outras coisas, né? Por isso que a gente tem que dar muito valor para os mais velhos, né? Mas a gente, na marra, a gente teve que amadurecer muito rápido, né? Somos um casal jovem, Você né? um casal jovem, você é muito jovem, né? E aí você tem que criar forças e responsabilidades também já de um casal né, mais maduro, né? Mais Isso. maduro. Para poder seguir e também dar o apoio para o outro que precisa, porque tem um momento também que você dá aquela desabada e não tem como, Não tem como. né, Ju? E você hoje, querendo ou não, você está criando também muitas frentes com outras mulheres. Eu não vou falar que mães, porque a gente não quer ficar usando para elas essa frase mãe, mas sim as mulheres que estão ali como mães atípicas e precisam ser também vistas, ser também cuidadas, né? E Sim. entendidas. Porque não é fácil. A gente tinha muito isso, né? A mãe da Carol é a mãe da Natália, é a mãe da Duda, né? É a mãe. E de um tempo para cá a gente começou a bater nesse ponto, né? Não sou só a mãe da Maria Eduarda. Isto. Eu sou a Juliana. A Juliana. Né? Que trabalha, Sim. que ajuda, que auxilia outros também. Mas porque eu passei por muita coisa sozinha. Sim. Eu não tinha tanto esse apoio antes, sabe? Era até uns 10 anos assim da Duda. Eu não estou falando da família e tal, eu estou falando do apoio a rede de apoio da comunidade. A rede de apoio por fora, né? Isso. Por então, trás ali. Dentro do hospital, a gente tem algumas mães hoje que nós somos muito amigas, e de anos, assim, sabe? Eu tenho a Josi, que nós somos amigas, eu acho que é pelo menos uns 8 anos já. Então, nós estamos nessa batalha há muitos anos juntas, sabe? Convivendo. A Lu também há muitos anos, a Patrícia, a Tuca. Nós temos muitas mães que a gente convive dentro do hospital. E que acaba levando para a vida. Sim. Às vezes é muito mais família do que algumas pessoas da família. Da própria família. Porque a gente convive demais, sabe? E vive situações, às vezes, muito pesadas. Porque você está dentro do hospital, você está sujeito a muitas coisas, né? Exato. Então, a gente acaba virando uma família mesmo. Então, até os 10 anos, eu não tinha essas amigas dentro do hospital. E você tá sozinha ali também é complicado. A partir do momento que eu comecei a ter essas amizades no hospital, ficou mais leve. Fica, né, Ju? Fica. Porque a gente passa por umas situações que ninguém, não desejo a ninguém, assim, mas tem os momentos que a gente dá risada, que a gente brinca, que a gente pede uma pizza e come junto dentro do hospital, sabe? É isso que, às vezes, abaixa aquela ansiedade, aquela aquele sentimento pesado de estar dentro do hospital, sabe? Então, deixa um pouco mais leve, assim. E isso, pra gente, é muito importante. Ontem, a gente foi no aniversário de uma delas, assim, e é isso que eu te falei. A sensação é de família. É porque vocês acabam criando, como você falou, esse elo de proteção também, isso. Né, Ju? Uma ali protegendo a outra e dando, às vezes, uma fala, conhecendo o diagnóstico da filha, do filho, sabendo porque cada uma está passando naquele momento. Então, realmente, vocês criam, e é engraçado porque é até diferente de você estar com um grupo de mulheres com mães atípicas, assim, que não sejam atípicas, né? Só típicas. Só típicas. Porque, às vezes, tem coisas assim que eu falo, daí elas... Eu falei, não, eu escuto porque você realmente sabe o que eu estou sentindo e o que eu estou passando. É diferente. É diferente. Né? É diferente. E a gente se acolhe muito, assim. O tempo inteiro, como é que tá fulana, como é que tá ciclano, sabe? Porque... a gente sabe que
É pauleira. É, pauleira. Principalmente como vocês que são algumas, como você falou, algumas dessas mulheres incríveis que passam o maior tempo no hospital. Então, hospital é algo que você entra logo e quer sair o mais rápido possível, né? Você nunca quer ficar. E vocês, até no dia que teve um encontro incrível ali, aquele dia que vocês receberam com tanto carinho e amor, Descubra a sua essência. né, do Descubra a Sua Essência ali, com mulheres incríveis Foi do como Instituto Pedro Gabriel que organizou, isso, né? Só para situar, foram escolhidas 12 mães atípicas. isto, E a gente teve um dia incrível. E foi muito legal. Nós fomos recepcionadas por uma limusine, depois a gente foi para um espaço muito legal. Tivemos cabelo, maquiagem, café da manhã. Depois um foi, momento muito gostoso ali com foi a médica, né? Então fotos que com foram a Bruna feitas, Massa. a Bruna o tempo todo ali prestigiando, cuidando de vocês, falando Foi. também. E ganhamos um monte de presente. Ganharam, né? Saíram. Munidas. Isso. Mas aí você veja que ali era um momento também de vocês e com cada uma dentro das suas expectativas de vidas, mas vivenciando isso vocês. E isso é também muito importante, porque, como eu falei, é difícil, é diferente de você colocar vocês, mães, mulheres, com outras mulheres só empreendedoras. Então, não fica uma coisa assim, não que vocês não tenham várias outras amigas, Sim. mas é diferente. Sim. O contexto, a conversa. Sim, e ali foi muito importante, porque quando tem essas ações, assim, sempre é ao coletivo, né? Sim. E ali eles fizeram por mais que eram 12 mães, tudo foi projetado como se fosse individual. Então, todos os presentes que a gente ganhou, os lugares na mesa, tinham o nosso nome. E isso deixou como se a gente estivesse recebendo um carinho individual, né? E tinha mães ali, tinha mulheres ali que nunca tinha feito uma maquiagem. Sim. Feito fotos, né? Que foi muito legal, emocionante. O momento da foto foi algo que emocionou muito todas nós, porque quem se vê maquiada numa foto ali não consegue se ver. E aquilo ali foi uma forma de mostrar: vocês são lindas, são mulheres, né, com uma fortaleza muito grande. Tem esse grupo que a gente tem de amigas ali dentro do Hospital Pequeno Príncipe. A gente começou a bater muito nessa tecla assim de autocuidado, sabe? Então, quando uma está muito descabelada, vamos lá, vamos fazer a sobrancelha. Então, a gente faz isso, sabe? Uma pela outra dentro do hospital mesmo. E, então, há alguns anos já, eu sou uma pessoa bem vaidosa. Então, eu sempre tento cuidar dessa parte. Coincidentemente ou não, quando foi feito esse evento do Redescubra Sua Essência, já fazia meses, a gente não sabia o que ia acontecer e o que era. A gente achou que ia ser tipo um bate-papo, um café, alguma coisa assim. E foi muito mais abundantemente além. Então, só que a Duda estava internada e não estava bem. Então, eu brinquei com os meus pais, eu fui do lixo ao luxo muito rápido, porque eu estava exausta, há dias sem dormir, descabelada, sem maquiagem. E precisando falar um pouco também, né, Ju? Sozinha, trancada ali dentro do quarto, porque a gente acabou que naquele internamento a gente ficou cada uma em um canto do hospital e não estava tão perto para poder deixar a criança, né, conversar e tal. Sim. Então foi muito pesado, assim. Então eu não sabia que eu estava precisando daquele dia, sabe? Então foi muito importante para mim, assim. Também deu um clique, assim, vai, sacode, vamos lá. E para mim foi bem especial aquele dia. Então eu agradeço ao Instituto Pedro Gabriel. O projeto Redescubra Sua Essência foi muito legal. Dia 5 agora a gente vai ter um pós, né? Vai ser uma roda de conversa, serão mais pessoas e tal. E a expectativa já está lá em cima. Quero a limusine na minha porta. Brincadeira.
Nossa, que legal. E realmente é sobre isto, né? É estar nesses momentos também importantíssimo. Com outras grandes mulheres envolvidas. E não para falar só da dor, não para falar só do que, mas sim até dos projetos. Isso. Os sonhos, né? O que quer ser, o que quer fazer. A gente deu muita risada lá, não é só sobre choro. Não é só sobre o choro. Não. Tem muito mais coisas, vem muito mais coisas para vocês que passam nesse dia a dia. Existe uma frase que até a Letícia falou aqui, aquele dia que esteve aqui, e essa frase ela é da Bruna Massa, que ela diz que ela não tem problemas e sim situações a ser resolvidas, e realmente essa é uma frase dela que ela fala que se ela só tem um problema se o filho dela está doente, ela só tem um problema se ele estiver internado, senão não é, e isso é muito que tem que ser falado, é o que tem que ser levado. Não se existe problema, existem situações a ser resolvidas. Você vê como a gente tem que amadurecer de uma forma, né? A gente deixa de ser aquela parte natural de você ir descobrindo ano após ano, maturidade e tal. Não, a gente tem que ser muito rápido, né? Tem que ser para ontem tudo isso. E você sabe que, infelizmente, tem muitas mulheres que passam mais tempo, como nós estamos falando aqui no hospital, passam-se Natal, Ano Novo, até que no dia lá falaram, né? Não, mas a gente até Natal já foi feito dentro do hospital, e tentar levar isso da melhor forma possível, porque, infelizmente, faz parte, né, do momento que vocês estão vivendo, cada um ali com o seu filho, com a sua filha. E a gente tem mais que entender também. Sim. E tentar cada vez mais fazer uma rede de apoio. Levar mais mulheres a níveis como teve do evento, estar, sim, à frente, ajudando com cuidado, com fala, trazendo vocês a um programa como esse da Rádio Paraná Oficial aqui, o Empreendendo com Elas, para também falar um pouco da sua trajetória, a sua vida, como que é o seu dia a dia, para que todas também dissem, nossa, porque às vezes, Ju, tem uma mãe ali que está precisando naquele momento, aquela mulher, naquele momento está precisando da sua fala. Eu só estou aqui ouvindo, intermediando, mas quem está trazendo toda a fala é você. E é sobre isso. Eu gosto muito e falo muito sobre isso. Trazer cada vez mais, e trago mulheres reais, justamente, mas não é aqui para falar somente da sua dor, não é aqui para dizer, ela é a coitadinha. Não. É para dizer, sim, tudo é possível. E confiar, ter a fé em Deus, que é algo que nós temos que trazer para as nossas mulheres, independente de religião, e placa de igreja não se tem, mas sim a fé para as mulheres, trazer esse olhar para as mulheres, diz assim, você consegue também. Veja, você tem uma filha hoje que vai completar 18 anos, e que em nenhum momento você a deixou. Você não soltou da mão dela, porque, como você falou, se ela não desistiu, por que eu vou desistir? Sim. Não tem. Não tem como. E quando a gente fala assim de rede de apoio, né, antes tinha muito esse pensamento de é o pai, é a avó, é a tia, é a madrinha. E hoje a gente entende que a rede de apoio não se limita a isso, né? Então, tem uma vizinha, tem, né, uma amiga, colega que você acabou de conhecer. Às vezes te dá muito mais apoio. Sim. Então, a mãe, a típica, a gente tem uma mania. Eu acho que porque a gente teve que ir lutar, né, a gente tem uma mania de não pedir ajuda. Isso é fato. Então, concordo com você, Ju. A minha mãe está escutando. Olha aí, né, mãe? Então é isso aí. A mãe, se quiser falar no Instagram, pode colocar ali. Concordo. Então, a gente sabe, a gente sempre acha que vai dar conta. Só que a gente deixa de olhar no espelho e ver o quanto a gente está exausta. Sim. Né? Então, às vezes, a rede de apoio é só isso. A gente precisa de alguém para ficar ali do lado olhando enquanto a gente dorme no sofá do lado, sabe? É isso. É só isso, sabe? O banho, né, Ju? O banho. O banho. Nossa, tomar um banho sozinho. Tomar um banho sozinho que não seja tão rápido. Nada, assim. Que não seja tão rápido. No meu caso,
Para dar banho na Duda, eu tenho que entrar junto, né? Porque ela já é grandinha e não tem noção. É um bebezão, então eu tenho que dar banho nela. Então eu tenho que entrar junto. Então o banho é sempre coletivo ali. Não dá. Aí quando eu tomo um banho sozinha, às vezes eu fico parada, assim, pensando em nada, sabe? Eu só queria estar na caixinha do nada. Porque é um momento que a gente tem da gente mesmo, não sem Sim, ninguém, assim, sabe? sim. Sem pensar em nada. Então essa parte do banho é verdade. Nós precisamos tomar um banho Precisamos tomar um sem banho. sair correndo, sem deixar de lavar o cabelo porque tem que olhar a criança, sabe? É só. Então, esses pequenos gestos, assim, sabe, que são a nossa rede de apoio, que nos fazem. Ontem, a gente já comentei, a gente foi no aniversário dessa Mulher nossa amiga, incrível. dessa mulher incrível, que é a Patrícia. Que é a Patrícia, que tem dia, um brechó um maravilhoso, dia, que não pode falar brechó, tem que falar. Mas ela tem a Natália, né? A Nath tem fibrose cística e ela ficou quase um ano, acho que deu um ano, direto no hospital, sem sair. E foi um período muito, muito sério, sabe? Na trajetória dela. A Natália vai fazer 17 anos, então é uma adolescente linda. E ela, ontem, eu já vou chorar, gente, eu tenho que respirar antes de falar. Mas ontem ela tem alguns bijuterias, ela faz correntinha de celular. E daí ela falou assim, escolhe um que eu quero te dar. Eu falei, não, a tia paga. Não, eu quero te dar, senão eu vou ficar braba. Daí eu, meu Deus, né? Aí eu fui escolher um. Aí ela falou bem assim pra mim, na pior fase da minha vida, vocês estavam lá comigo. Ai, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Daí como é que você escuta isso de uma criança? De uma criança. Então, me emociona muito, porque a gente criou laços e vínculos que são para a vida toda. São para a vida toda. Eu tenho um carinho pela Natália, porque passei madrugadas adentro, de mão dada com ela, chorando de dor. E ela, comigo, que não tem explicação, sabe? E é um amor, essas crianças transmitem um amor pra gente que vocês não têm ideia. Então, você ter convívio com uma criança dessa, a minha não fala, mas a gente brinca que ela fala com o olho. Se ela não gosta, ela nem te olha. Se ela gosta, ela te olha com amor, com carinho. Ela ia estar aqui mexendo em tudo, pedindo colo para todo mundo, no tamanhinho dela, pequenininha que só. Então, no hospital tem o Rafa. A Josi e o Rafa, infelizmente, são residentes no hospital há 3 anos. Mas o Rafa tem também uma força de viver que é impressionante. E eu chego lá, ele faz coraçãozinho, ele manda beijo, ele fala te amo. Como é que você larga a mão de uma família, de uma amiga, de um sobrinho ganhado desse? De um sobrinho ganhado. A gente tem uma rede muito forte, um laço muito forte. Que maravilha, que coisa boa isso, Ju. E, principalmente, a gente está aí, começando a segunda-feira, a semana, com essas reflexões, esse outro olhar, porque muitas vezes a gente reclama até do tempo, né, Ju? Tá frio para tomar banho. Tá frio para tomar banho, tá chovendo, meu Deus, esse tempo aqui de Curitiba. E a gente não vê o quanto a gente, às vezes, é mesquinho. Perto. Não temos um problema. De grandes mulheres como vocês, nós não temos problema. Isso não é nem situações, isso aí é o viver. É o viver a vida assim. Então, às vezes a gente pensa, sabe? A gente, às vezes... Lógico, né? A gente não julga. Não podemos julgar. Né? Mas já falando um pouquinho... às vezes a gente está no hospital, assim, bastante tempo e tal, daí escuta... Meu Deus, mas eu tô aqui há muito tempo, estamos exaustos e tal. Estamos aqui há uma semana, daí, principalmente a Josi, ela só olha assim. E a Josi é incrível, sabe? Dificilmente você vê ela reclamando, assim. Ela sempre tá sorrindo e brincando com a gente.
E até das tragédias a gente dá risada lá, as coisas que acontecem. E daí ela só olha, antes ela falava, eu tô aqui há 3 anos, agora ela já só... Ai, coitada, que pecado, né? Tá uma semana aqui. Uma semana. Então, a gente sempre tem que olhar pro lado, sabe? Pra Sim. deixar de reclamar um pouco, Sim. né? A gente esquece, às vezes, e começa a murmurar o tempo inteiro. Exatamente isto. É isso que você falou, o murmurar, sem necessidade. Vamos mandar um beijo para essas mulheres incríveis do Diamante Raros. Estão todas nos escutando. Obrigada, Sandra Ateliê e Bordados, pelo teu carinho. Se você quiser deixar algo aí no Instagram do Empreendendo com Elas, por favor. E a Maria diz para mim o seguinte: Maria, você é maravilhosa. Maria, é. Fale do autocuidado com um olhar de amor no sentido amplo. Bom dia, amiga maravilhosa. Está ótima a sua condução. Obrigada, Maria, pelo carinho. A gente falou um pouquinho antes aqui de você, antes de começarmos, que você é uma mulher muito abençoada. Você é uma mulher incrível, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja todos os dias para você continuar essa caminhada que não é pequena, viu, mulher? Ou mulher de uma garra, né? Olha, é incrível. E eu falei esses tempos para ela que ela não cabe dentro dela, porque ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha, mas ela é muito... Gigante. Ela é um gigante, ela é um gigante. Ela não para. Feliz por esse momento de estar com vocês, essa oportunidade que a Maria me deu de poder falar com vocês, essas mulheres tão maravilhosas e especiais, mas de uma forma assim que vocês trazem para nós, Ju, todas vocês, e eu quero deixar aqui muito isto, nós que temos que cada dia aprender com vocês, principalmente a sociedade, aprender com cada uma de vocês, porque vocês nos mostram e nos ensinam todos os dias como sim viver. Eu digo que vocês não são só mães, são mulheres, são mães, mas vocês também são enfermeiras e muitas vezes médicas, porque vocês chegam com o diagnóstico do filho de vocês e dizendo, faz isso que dá certo. Então, além de tudo isso, vocês ainda têm que brigar, porque vocês ainda são advogadas. Então, eu digo para vocês, são muitas funções. Eu não daria conta de ser tudo isso que vocês são no dia a dia. Porque vocês são tudo, vocês têm que ser um jurídico e ser uma boa especialista ali, médica, até com relação a remédio, horário e o que pode ser dado ou não para os filhos de vocês naquele momento que vocês aprendem. Sim. O que funciona, o que não funciona. O que funciona. Olha, isso dá para ser feito, que vai... Você sabe que ali... no Hospital Pequeno Príncipe tem a parte humanizada, né? Então, a gente está muito acostumado com ali, estamos bem apreensivos. Esse é outro tema também, com essa transição, porque como ela vai fazer 18 anos ainda, a gente não sabe como vai ser. Aquela daí, ela deixa de ser a criança e passa a ser adulta. Não, que não seria algo, eu digo que justo para as crianças. E você sabe que isso foi a primeira vez que eu fui ali convidada a falar, né? Então, foi numa audiência pública, na Assembleia Legislativa, e foi justamente sobre esse tema, sobre a transição da criança, do adolescente para a fase adulta. Então, isso implica em várias coisas. Então, existe a mãe atípica, que tem a não questão hospitalar, né? Então, as consultas, ok, os médicos vão continuar atendendo. A maioria deles vai. Ou vai encaminhar para alguém, né? Já tem mais certo. As terapias, igual. A questão é hospitalar. Uma das presentes era a doutora Mara Lúcia, e a gente falou justamente sobre isso. A parte hospitalar. Porque o hospital... teoricamente, ele não tem mais como atender um adulto. Mas você pensa, mas os equipamentos são os mesmos, mas a especialização não é. Só que por que não tem? Porque há uns anos atrás, as crianças graves, assim, elas não sobreviviam. Elas não passavam para a fase adulta. Então, eles não tinham esse tipo de preocupação. Mas cada vez mais elas estão passando para a fase adulta. Sim.
E cada vez mais vão passar, porque os diagnósticos estão mais precoces, os tratamentos estão mais efetivos, sabe? Então, passando para essa fase adulta, e agora? Então, chegou naquela fase que tem que ser feito um programa junto com a parte assistencial, junto com a parte dos médicos, junto com treinamentos, porque hoje a minha filha tem 18 anos, mas ela tem laringomalácia. O que é isso? É a parte muscular do pescoço, da garganta, é tudo mais molinho. Isso a gente acha em bebezinho. Então, por isso que o bebezinho se afoga muito mamando, sabe? Sim. Esse tipo de situação. Ela tem 18 anos. Aí você acha que um médico de adulto vai saber cuidar disso? Não. Entendeu? Então, falta esse tipo de preparação e de assistência da parte médica, da parte de cuidados, da parte hospitalar. Então, essa foi a primeira chamada de atenção. Junto com isso, tem a parte jurídica. Quando a criança, mesmo que com comorbidades muito graves, a gente perde os poderes sobre ela, porque ela se tornou um adulto. Então, a gente tem que entrar na justiça, né, com uma interdição, né, dizendo que, com laudos médicos e tudo, que a criança não tem condições e que precisa de cuidados, continuar sob os cuidados dos pais, né? Então, a gente tem que pedir essa tutela, porque a gente perde. E a gente não pode entrar com uma ação antes dele completar 18 anos. Nossa, Ju, quanta informação importantíssima que você vem trazendo e que, tipo, nós fazemos ideias sobre isto. Então, desde o ano passado, eu sou de família de alguns advogados, né? Meu pai, meus tios. Então, eu tenho conversado com eles, mas eles falam, Ju, não adianta. Não tem como. Ela tem que completar 18 anos para a gente poder entrar com a ação. Então, ainda tem esse trâmite que ainda vamos passar, né? Em agosto, quem não sabe... Que é uma informação super importante, porque ninguém te passa isso. Não, ninguém passa. Ninguém te fala não existe essa informação. E eu descobri por um acaso em um hospital que nem é o que ela faz assistência, porque a gente tenta viajar e fazer tudo, mas a gente leva quase a casa junto, né? Para dar esse suporte para ela. Inclusive, laudo médico orientando o que se fazer se acontecer alguma coisa. Correto. Então, num desses socorros, foi uma médica de Balneário Camboriú que falou, olha, daí me deu puxa, é verdade. Aí eu fui pesquisar e é isso mesmo. E é isso mesmo. Ninguém te fala sobre isso. Então, esse foi o primeiro... Importantíssimo essas falas que vocês trazem porque a criança, ela não vai deixar de ser criança. Ela é uma adulta criança. Criança, tem muitos, né? Muitos. Graças a Deus, tem vários, assim, né? A grande maioria das crianças atípicas, assim, tem diagnósticos, mas que as mães fazem toda essa gama de terapias e de assistência para que eles tenham a maior autonomia possível na fase adulta. Sim. E na falta dela. Sim. Né? Mas tem um pequeno nicho ali que não tem essa oportunidade, né? E essa é uma aflição muito grande das mães, sabe? E até por isso que a importância da rede de apoio. Exatamente, porque inclusive até a Renata, da mãe da Belinha, muito preocupada com isso também, porque vocês acabam perdendo até questões de tratamentos com fisioterapia por conta da idade. Isso. Que deixa de ser ali um adolescente e começa a ser um adulto, e aí como é que é isso perante o plano de saúde, as clínicas, como estão adaptadas para crianças e não para adultos. Então, se cria, hoje, vocês, além de tudo isso, vocês ainda têm uma questão... Essa ansiedade, né? Essa ansiedade, e que não depende só de vocês, mas sim de um poder jurídico também. Isso. E isso um poder público. É isso que a gente solicitou, sabe? Por conta da audiência pública, foi isso. Que eles estejam mais preparados para essa transição. Se não... continuarem dando assistência, ok. Então, mas tem que ter um encaminhamento. Um encaminhamento. Né? Sim. Uma fase de adaptação, um e outro, né? Indo e vindo, para que isso possa ser o mais suave possível, porque você tirar uma criança autista daquela rotina, com aquele profissional que ela está há anos, e colocar de supetão para outra clínica, não vai funcionar. Ela vai bloquear. Ela pode regredir e tal. Então, tudo tem que ser feito de uma forma humanizada mesmo, sabe?
Então, é sobre isso que a gente questionou e vem questionando, sabe? E eu até vi uma das perguntas, não vou achar no momento ali, mas falando sobre como essa parte de empreender, de trabalho e tudo mais, pode ser colocado, né? Sim, sim, sim. Nessa parte da família. Então, a gente se conheceu no projeto do Instituto Pedro Gabriel, mas a gente continuou esse contato por conta até da Maria, no Diamantes Raros. A gente começou, vou usar uma palavra que a Maria adora, e eu já falei para ela não usar. A Maria começou a provocar nesse sentido o empreendedorismo, a empregabilidade. A gente começou falando de mães, só que eu entendo que não é para as mães, é para os cuidadores. Porque não é só mãe. Tem pais que ficam. Tem pais que ficam e que lutam, né? Exatamente. Por essas crianças. Exatamente. Então, na questão da renda, você ter uma criança atípica é muito caro. É muito caro, sabe? E a gente não fala, mas tem isenção disso. Gente, para você conseguir a isenção de um IPVA, de um IPI, para comprar um carro novo, que está uma fortuna hoje, Sim. 6 meses. É muito burocrático, é chato. Então, a gente não tem tantas facilidades assim. E todo mundo acha que toda família atípica tem... Como é que eles falam? O certo é o LOAS, né? Que é o BPC, mas eles falam, mas é aposentado. Todo mundo tem renda. E não é assim. Não é assim. Por quê? O LOAS, o BPC, ele é destinado para famílias de baixa renda. Isso. Então, a família tem que receber 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Você não sustenta uma família regular assim, imagine uma família típica. Então, você te demanda um custo financeiro muito alto. Sim. E muitas mães não conseguem trabalhar numa empresa batendo cartão ponto, né? Naquele não certinho, não tem como. Então, a gente busca essa inclusão junto às grandes empresas, junto ao poder público. A gente foi no Ministério Público do Trabalho, a gente foi na Assembleia falar com os deputados, e a gente tem conseguido uma rede bem legal e vários projetos bons em frente. Ju, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco. 2 musiquinhas. E obrigado por todo o pessoal que está aqui na nossa live. Já voltamos. E uma mãe maravilhosa, uma mãe atípica, aí que estamos falando muito sobre esse assunto, que tem muita coisa para ser falada ainda, né, Ju? A gente só que meio que fala, mas ainda se tem, porque é um gancho que você acaba puxando muita coisa, Sim. né? Muito para ser falado. Muita vivência. Muita vivência. Até a gente terminou ali o primeiro bloco, a gente falando muito, começando a falar sobre o empreendedorismo. E é uma das dificuldades das nossas mães atípicas hoje empreender, tendo que ter esse cuidado com os filhos, né, Ju? Que já é difícil para uma mãe atípica para uma mãe típica. Uma mãe típica. Já é mais difícil, porque hoje, infelizmente, a maternidade suga. E tem situações de empresas que até perguntam se tem filho ou não, que já é algo que... A mulher já passa por isso, né? Independente. Já vem uma perguntinha, né? Tem filhos? Exatamente. Qual a idade? Você tem uma rede de apoio? Com quem você vai deixar essa criança? Se caso ela fique doente? Então, já está tendo muitas dessas perguntas assim. Então, é claro, para vocês mulheres que vêm com cuidado a mais com os filhos, é mais difícil ainda o empreender, porque vocês não têm como. Você mesmo é uma mulher que não tem como você hoje ir para uma frente de um CLT. Não. Não tem como entrar numa empresa. Não tem. Já teria sido mandado embora. Já teria, sim. E assim, pensando no lado da empresa, com razão, porque eu entendo que se a gama dele se ele quer que o funcionário bata cartão, que o funcionário esteja ali aquele horário, na minha vivência, no que eu vivo hoje, eu não tenho como suprir essa necessidade. Não tem como, não tem. Né? Evanilda
Bueno, olá, bom dia, tudo bom, minha linda? Ela, oi, cheguei agora, queria perguntar qual é o diagnóstico da filha, da convidada, e tem quantos anos que ela tem? Então, a Duda tem uma síndrome que chama síndrome de Motte-Wilson. É uma condição bem rara, né? Ultra rara. Ela tem 17 anos, é uma mocinha. Uma mocinha. Mas é uma mocinha com uma mentalidade de uns 2 anos, né? Então, a gente demanda de um cuidado dela sempre de perto. Ela não se alimenta sozinha, ela usa fralda, ela tem uma epilepsia muito grave, uma imunodeficiência, e agora em investigação uma doença autoimune também, uma encefalite autoimune, o que está acabando agravando um pouquinho a situação. Então, ela demanda de um cuidado hospitalar mais intenso, né, Ju? Ela tem voltado, como você comentou da última vez que a gente conversou, até voltado mais vezes para o hospital. Isso. A gente demorou muito tempo ter uma equipe assim sólida de cuidados com ela, né? Certo. Ela sempre demandou de internamentos e aos 10 anos isso se agravou e se intensificou, e de lá para cá tem sido assim. Então, fazem 7 anos que somos... Tem um enfermeiro que a gente gosta muito no hospital, que é o Lucas, ele fala que somos residentes. Fala, não fale assim, a gente vai para casa. Mas é porque a gente sempre está lá. Sim. Pelo menos uma vez por mês nós estamos lá. Isso tem que ser porque, como eu disse, ela não tem imunidade, então ela tem que fazer reposição de imunoglobulina mensalmente. Então, pelo menos uma vez por mês, para infusão, a gente passa uns diazinhos ali. Lógico, nem sempre é só uns diazinhos para a medicação. Às vezes tem infecção, tem que ficar, tem outras coisas, né? Então, por isso que a gente acaba ficando muito no hospital. Mas ela demanda bastante. E por isso que optamos numa renda que nos possibilitasse trabalhar dentro de casa. Correto. Conciliando o cuidado com ela. Mas isso foi uma opção nossa. Lógico, existem muitas famílias que preferem ir para o mercado de trabalho e gerar outra renda, que daí contratam uma cuidadora, uma enfermeira e tal, que isso é muito válido também, né? Sim. Mas eu sou bem apegada, como a gente já comentou antes, tenho uma certa questão assim, em pedir ajuda e tudo, porque eu sempre acho que eu preciso estar ali, sabe? E eu realmente não ficaria tranquila em ir trabalhar e deixar alguém cuidando dela. Então, eu optei por fazer dessa forma e tem funcionado para a gente. Como a gente citou antes, o empreender, às vezes, na família típica não é uma opção, uma necessidade. É uma necessidade, né, Ju? Adaptada ali à tua realidade, o que você faz de melhor, tenta... A gente já tentou de outra forma. Teve uma época, que você vai lembrar, uns anos atrás, teve uma febre dos food trucks. Sim, lembro. E a gente foi um dos primeiros. Muito forte. Muito forte. Muito. E foi uma época muito legal. A gente teve um retorno bom, assim. Nós tivemos 2 food trucks. Nós fomos um dos primeiros, então a gente pegou o boom bom da coisa ali, né? Surreal, assim, de 1000 pessoas na sua fila para comer o seu lanche, né? Então, a gente tentou uma primeira vez, tivemos um sócio e não deu certo. A gente poderia ter desanimado, falar, não dá, né? Não, a gente foi lá e comprou e fez um só nosso, meu e do meu esposo. No começo, a gente trabalhava em Curitiba e região. E uma coisa legal, sabe como é que a gente começou com essa ideia? O meu marido fazia crossfit e, às vezes, tinha as reuniões ali, né, do grupo deles e tal. E daí, um dia a gente falou, não, a gente vai fazer um hambúrguer para vocês. A gente fez no aniversário dele. E foram os amigos dele. E foi sucesso. Foi um sucesso. Falou, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. Vocês têm que fazer. Aí a gente começou a levar tenda e fazer nesses eventos de crossfit. Na tenda, na churrasqueirinha. Só que eu já tinha esse trabalho que eu tenho hoje, né? Não nessa força que eu consegui conquistar, mas eu já trabalhava nessa área.
Correto. Então, daí no final de semana a gente se apurava e fazia esses eventos e era legal, porque a gente começou no meio dos amigos. E era uma coisa que a gente fazia bem. Sim. Né? Aí, daí vamos profissionalizar isso. Compramos o nosso primeiro food truck com um sócio. Ficamos um tempo, acabou que não deu certo, separamos a sociedade e fizemos um novo, só nós. Entende? A gente pegou uma coisa que a gente gostava e jogamos para uma forma de renda. E começamos pequeno, começamos na churrasqueira de casa, fomos para uma tenda, fomos num sócio, fomos crescendo. Começamos a fazer eventos Curitiba e região, passamos para Santa Catarina, passamos para o Rio Grande do Sul. Quando a gente viu, já tinha tomado uma proporção a nível nacional. Estavam convidando a gente para participar de eventos Goiânia, nossa, para Ju. eventos no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A gente amava fazer eventos no Mato Grosso do Sul, porque a gente era muito bem recepcionado, a gente vendia muito bem, sabe? Então, começou a tomar uma proporção... Foi um momento, assim... Muito grande. Muito grande. E, só que, claro, quando era perto, no máximo aqui em Santa Catarina, eu conseguia acompanhar. Sim. E levava a Duda. Mas começou a ir para mais longe. Então, meu marido acabava indo sozinho. E ficando, às vezes, 60 dias fora de casa. Só que nessa época, a gente começou em 2014. Em 2018, começou a complicar as coisas na saúde dela. Então, o ano de 2018 foi muito difícil. Eu passei praticamente o ano inteiro dentro do hospital com ela, em situações muito graves, assim, dentro de UTI, e sozinha, sem esse apoio dele, sabe? E foi muito pesado. Então, no início de 2019, a gente resolveu abrir um restaurante em Curitiba, que era na Vicente Machado, né? E foi super legal também, tivemos o retorno. Só que chegou naquele ponto que eu contei para vocês no bloco anterior, que foi da médica conversar com a gente. Falou, ó, agora vocês têm que tomar uma decisão. Sim. Então, nos sugava muito. Um restaurante, quem trabalha na área de gastronomia sabe. Nossa, é muita... É sugador. É tem sugador. Que estar muito cedo e fecha muito tarde, dia seguinte de novo. E não é só... E quando fecha as portas, né, Ju, tem todo o buscar fruta, buscar as verduras, ver a carne, ver o que sobrou de alimento, tudo. O meu marido, ele é muito certo, assim, com essas coisas, sabe? Então, ele queria excelência. O que ele dava na boca da filha dele era o que ele ia dar para os outros. Então, ele sugou ele de uma forma também muito forte, assim. Correto. E quando a médica conversou isso, a gente... Vamos vender o restaurante. E a gente vendeu. E ficamos muito tristes, porque a gente já tinha cultivado aquilo por um tempo, a marca e tudo. Era como um filho. Então, a gente ficou muito triste mesmo. Só que, deu uns meses, caiu a pandemia. Fechou tudo. Deus sabe de todas as coisas, Ju. Então. Aí, eu falei, puxa vida, se a gente tivesse com o restaurante, a gente ia falido. Isso. A gente não ia dar conta. E ninguém ia comprar. Não. Então, por isso que eu te falo da fé também, sabe? Muita, às vezes, né? a gente não sabe porque as coisas acontecem, assim, e é muito frustrante, né? Você se dedicar tanto a uma coisa e você ter que vender ela ali, a gente ficou muito chateado. Mas, ali na frente, começou a ser diferente. Porque se a gente tivesse aberto, como eu te falei, a gente não ia dar conta. Isso. Né? E mesmo agora, por eu ser autônoma, a renda é diferente. Você tem que ser muito organizado, porque você não tem um 13º, uma férias, um negócio assim. Então, a pandemia foi difícil também. Mas eu comecei a trazer o meu marido para trabalhar junto comigo. Então, uma coisa que era pequena, eu tinha poucas varas que eu assistia. Hoje eu tenho mais, hoje eu trabalho para 8 varas. Então, eu fazia tudo sozinha. A parte administrativa, a parte de pagamentos, eu fazia tudo sozinha. Então, tinha horas que eu estava ali, estriquinada, eu comecei a trazer, falei, vamos fazer isso junto. Sim. Porque a gente consegue trabalhar. Então, hoje, nós trabalhamos os dois juntos. Muitas vezes eu estou no hospital com ela, ele que está fazendo e suprindo isso. Daí, a gente
inteiro, né, se falando. Sim. Então, nós somos parceiros na vida, na cumplicidade de cuidado da Duda e no trabalho também. Então, é 24 horas. Aí, algumas amigas falam, mas como é que você aguenta ficar 24 horas com teu marido? Falei, mas é uma construção também. Tem dias que todo mundo, né, briga, todo mundo se desentende. Nós somos uma família normal, Sim. mais ou menos. Mas tudo é uma construção, é uma opção de ficar, é uma opção de estar junto, é uma opção... Né? Nós temos a opção de largar tudo, virar as costas e ir embora. Todo mundo tem. Sim. Mas a gente optou por ficar. Então, nós vamos seguir em frente da melhor forma que a gente possa fazer, sabe? E tem dado certo, assim. A gente está conseguindo caminhar junto. Agora, a Duda vai fazer 18 anos no mês que vem e a gente vai fazer 20 anos que estamos juntos. Então, desde criança, praticamente, né? A gente começou a namorar com 18, 19 anos e estamos juntos até hoje. Que bom, que bom. Fico feliz esse casal aí tão jovem e aprendendo, né? Como lidar com todas as situações e praticamente sozinho, porque é algo que é só vocês que podem viver, né, Ju? E se reinventar. Você tem que se reinventar o tempo inteiro. Se não deu certo, tá, vamos ver o que vai dar, o que eu gosto de fazer. Exato. E tentar fazer isso, porque... Tem uma outra coisa, não é só a necessidade do dinheiro. A mãe, a típica, é muito sugada. Ela precisa de um escape. Sim. Ela precisa. O psicológico dela, né, Ju? É muito o tempo todo abalado. Bombardeado. É bombardeado. Ela vai aquela coisa da felicidade, de algo que aconteceu por uma tristeza, por um desânimo, por um não vão conseguir, por muitas coisas e um não. Que muitas vezes ela vai com a certeza que ela vai receber o sim. Todo mundo falou, vai que você... E aí, de repente, ela leva um não. E aí ela volta para trás e daí ela diz, eu vou ter que começar tudo novamente. E é exaustivo. Por exemplo, semana passada, a gente recebeu um novo não. Né? A Unimed negou o home care mais uma vez para a Maria Eduarda e falou que ela está inapta. Ok. Dia seguinte, a assistente social da Unimed me liga dizendo que eles entendem a necessidade dela do monitoramento e do oxigênio. Então, ela ia nos orientar a gente solicitar via SUS. Você entende? Você consegue compreender o quão louco é as nossas frustrações? Sim, porque daí eles te tiram de uma situação e te colocam em outra. Se eles entendem a necessidade, então por que eles não fornecem? Por que eles não fornecem? Eles têm que levar para o SUS. E você for olhar, você também não aceita, porque você paga por um plano. A gente entende que as nossas crianças demandam e gastam muito mais. Mas a gente entende e a gente sabe também que a maioria das pessoas não tem e não usa. Então, tudo é um contraponto. Sim. E se não, você falar, a Unimed Curitiba teve um lucro enorme ano passado. Então, falarem que a gente causa prejuízo... Não é verdadeiro. Né? Não é verdadeiro. Senão, eles estariam fechando as portas para algumas situações. Senão, teria acontecido, igual tem acontecido em outras localidades, né? Outros estados, o fechamento de algumas Unimeds. Sim. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. E lembrando que ela é uma empresa, né, Ju? Empresa, quando começa a dar prejuízo, o que você faz? Eles não... nós somos números, né? Nós somos pessoas. Não somos pessoas. Então, a gente entende isso. Graças a Deus que a nossa maior batalha é pagar a Unimed. Tem que pagar a Unimed, pronto, né? Sim. Não pode ficar sem Unimed. O plano de saúde em si. Mas... a gente é muito grato por tê-los. Sim, claro. Mas não é a bom grado, né? A gente sabe disso. É sempre tudo obrigado. E a gente... Desgastante, né? Eu já estou numa fase que a gente já está optando escolhendo as batalhas que vamos lutar, sabe? Sim. Porque, como a gente está comentando, tudo é desgastante. Muito. Né? E a questão da mulher trabalhar a mãe atípica, a gente quer se sentir normal. Porque você ter uma reclamação... Tem dias que a gente só quer reclamar, gente. E tá tudo bem, sabe? A gente ter uma reclamação real, assim, poxa vida, meu chefe é um saco, puxa, tenho tal prazo.
É só isso. Não vai ter um Não é feriado tão agora. grave assim, na minha reclamação não tá tão pesada, sabe? Era isso que a gente queria, a gente quer se sentir real às vezes, sabe? Porque a nossa vida não é real, Não, é surreal. é surreal. É surreal. Então, a gente só quer se sentir, sair um pouco daquele foco da criança. E, às vezes, quando a gente não sai, a gente acaba sufocando a criança, sabe? Então, se não é um trabalho, uma terapia, uma academia, um hobby, um lazer, a gente precisa ter esses momentos, assim. E até a Maria tinha mandado ali, né, do autocuidado, e é isso também. A gente tem que se sentir mulher bonita, cuidada, né? Passar um batom, pentear o cabelo, se sentir amada mesmo, né? Mas a gente tem que se permitir isso. Você sabe que esses dias a Letícia falou uma coisa para mim, eu fiquei olhando para ela e falei, minha amiga, ela não se permite gastar com ela. Então, ela tem um monte de seguidor, não sei o quê. Sabe o que ela faz? Ela faz... como é que chama? Quando você troca no Instagram, assim, sabe? Faz a permuta? A permuta. Então, quando alguém convida ela, olha, vem aqui, eu faço a tua unha, daí você divulga o salão, aí ela vai fazer a unha. Ela não se permite gastar o dinheiro que porque ela trabalha. Sim. Né? Ela tem um negócio dela com as marmitas. Isso, ela trabalha muito. Trabalha muito. Ela trabalha, ela muito. tem o dinheiro dela, Sim. mas ela não se permite gastar com ela mesma. Olha a doideira que é. Então, você veja o quanto, no caso, vocês têm, né, esse cuidado, esse olhar, esse medo de ficar ali horas fazendo um cabelo. Como se fosse um crime, a gente se cuidar. Mas você sabe que eu comecei... Eu já falei, eu sou vaidosa. E quando eu não tinha grana para fazer, eu fazia minha unha sozinha, pintava o cabelo sozinha, fazia progressiva assim, tudo sozinha em casa. E isso vocês fazem até no hospital, quando vocês se reúnem, uma cuidando da outra, claro, né? Uma tira a sobrancelha da outra. Até lash lift a gente já fez dentro do hospital. Meu Deus! Então, a gente está sempre assim, sabe? Para não deixar a outra cair, assim. Porque a mulher tem essa questão, né? Às vezes o homem não entende. Mas a mulher tem essa questão de se olhar e se sentir bem, e daí o ânimo muda. Sim, né? Muito. A gente é uma quando está descabelada e de moletom, e a outra quando a gente está arrumada, maquiada, penteada, né? Sim. Então, como a gente já tem uma demanda meio pesada, a gente prefere manter isso, assim, sabe? E quando a outra tá, pelo amor de Deus, vai pentear esse cabelo, né? A gente sempre tá brincando, assim, mas sabe? Vocês têm eu digo que vocês têm essa propriedade para uma falar com a outra e até mesmo cobrar uma da outra. A liberdade. A liberdade, né? Tipo, amiga, não dá, né? Tipo, por favor, vá lá, né? Vista-se, coloque aí, faça o cabelo, porque isso é importante para nós, mulheres, isso. Sim. E eu digo que com vocês ainda é muito maior. A Maria está aqui, ó. A mãe é típica e o pai é típico. A família vai aprendendo diariamente a sobreviver. Isso é verdade. E empreender as batalhas diárias. E realmente, o empreender é em todas as batalhas. Porque a mãe, a típica, ela já é naturalmente uma empreendedora, porque você tem que administrar terapias, casa, marido, filho, escola, sem ter um trabalho assim que te... Isso já é um trabalhão, né? A mãe... A do lar já tem um trabalho surreal. E vendo que quando se vem de crianças tão especiais, quanto a questão da alimentação é muito importante, a questão da medicação é muito importante. Horários. Então, saber os horários. Você sabe que o seu filho, o remédio vai dar para 5 dias, você já tem que se pensar que você tem que sair correndo em um daqueles dias para fazer o pedido, que geralmente você tem que fazer o pedido da medicação, porque não é uma medicação que muitas vezes está de fácil acesso. Então, às vezes, você tem que ir buscar a receita que venceu. Sim. Então, você tem que fazer essa busca, porque a criança não pode ficar sem a medicação. Sim. Ontem à noite, por exemplo, eu fui em 3 farmácias diferentes para comprar uma medicação que todo mundo conhece, que é o Gardenal. Para quem é de fora, assim, não sabe, a gente está, desde o começo do ano, acho que do final do ano passado, assim,
vindo numa fase bem ruim. A Sanofi descontinuou a fabricação do Frisium, que é uma medicação assim, base para epilepsia refratária, para epilepsia grave. Tipo, tem que ter, não tem um que substitua igualmente. Tem outros benzodiazepínicos que diazepam, né? Mas que, por exemplo, para a Duda não funciona. E ela toma o Frisium desde 1 ano de idade. E está sendo descontinuado. Dizem eles que estão passando para outra farmacêutica. Correto. Só que a Sanofi produz o Gardenal também. E o Gardenal você não acha mais. A nossa sorte é que tem o genérico. Mas também está super difícil. A Duda toma 6 frasquinhos. Duda ela toma em gotinha de neném. Então, eu não achava os 6 frasquinhos. Não achei. Comprei 5. Ok, mas um frasquinho dá para 5 dias. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo e até militando. Tem muitas postagens no Instagram o tempo inteiro. Eu acho muito chato isso. Eu estou sendo cobrada disso aqui, para quem não sabe. Não tenho o meu Instagram pessoal. Estou fazendo, vai dar certo. Isso aí, dona Ju. Bora fazer um Instagram. Eu sou cobrada ali das mães também, Sim. né? Eu tenho uma questão de assistência, assim, de acolhimento muito forte em mim. Eu fui criada assim. E até por isso que estou sendo cobrada. E também existe um grupo de peritas do Brasil. E volta e meia eu estou dando assistência ali para as novas peritas e tudo. E elas ficam, mas cadê teu Instagram? Exatamente. Não tenho. Eu tenho o da Maria Eduarda, né? Mas que acabo compartilhando uma ou outra coisa dela. Não compartilho quando ela está muito ruim, Josi. Eu acho que eu não gosto de expô-la. Tá certo, dessa forma, tá certo, assim. tá Então, certo. quando ela tá brincando, quando ela tá até mesmo dentro do hospital descontraindo, ok. Mas fora isso, eu prefiro preservar a imagem dela, sabe? Então, mas estou fazendo meu Instagram, vai dar certo. Isso mesmo, dona Juliana. Vamos lá, eu bora sempre lá. Tive uma questão em falar em público e ultimamente essas mulheres não me deixam. Eu não vou deixar mais. Essa mulher agora, já chamei ela. Gente, você acredita que essa mulher ontem, eu falei, Ju, hora pra rádio. Tá, qual horário? Me manda foto já, porque assim, você tem que pegar na emoção. Foi. Venha pra cá. Porque só venha, que a gente dá conta. Por quê, Ju? Porque vocês, mulheres, vocês precisam também falar para as outras mulheres. Não é somente fazer cobranças judicialmente. E você falando aqui em relação a remédio, eu fico assim, porque eu só sei de dipirona, Ju, e alguma outra coisa. E vocês, quando vocês falam da medicação, e como eu falei, vocês vai até atrás para saber qual é a medicação que hoje o laboratório está fazendo, se é de acordo. Então, olha o quanto que vocês precisam. Volto a falar novamente, o quanto vocês precisam cuidar disso. Não é nossa obrigação saber esse tipo de coisa. Mas, porque a gente não é formada, né? Exato. Sim. Então, a gente não é obrigada, mas a gente se obriga. Se obriga. É sobre isto. Vocês acabam tendo que aprender a lidar com situações que já não eram para ser normal. E precisa. Então, veja só, como a gente está falando. E aí, com tudo isso, volto a dizer, né, quando você volta a lembrar que você é uma mulher, você não tem tempo de lembrar. Eu lembro da Gi, a Gi é uma comédia, né? A gente ri muito com ela. Com ela. E ela demorou, diz que quase um mês para fazer luzes no cabelo. Que diz que ela teve um dia que ela saía com aqueles papelote. Diz que tinha que conversar lá com o promotor e ela foi com os papelotes na cabeça. É a cara dela. Porque aí chegou em casa, ligou para a amiga e falou assim, amiga, eu vou tirar em casa mesmo, depois você vê o que aconteceu. Se não caiu o cabelo. Se não caiu o cabelo. Então, você veja o quanto e não é uma situação que a gente fala assim, ai, mas, meu Deus, é muito mimimi. Não é muito mimimi. E você sabe, né? Você escutou esses dias isso, né? Escutei. Que a gente se vitimiza. Isso. E isso dói, tá? Dói. Porque tem
Tem bastante gente que viste, mas não só no nosso grupo, tá? Não, em tudo. Em tudo. Em tudo. Faz tudo, faz. Isso. Eu acho que de personalidade, assim, tem gente que tem essa necessidade de chamar atenção e acaba chamando atenção para a parte errada da coisa, né? Correto. E por isso que eu te digo que eu não gosto de postar quando a Duda não tá legal, assim. Às vezes eu tô já uma semana, 15 dias, daí eu vou avisar o restante da família, né, que a Duda tá internada e tal, avisar. Os meus pais são bastante presentes, assim, então eu sempre tô... E se eu fico muito quieta, minha mãe já manda. Por que você tá muito quieta? Então, ela já desconfia, assim. E ela até mandou eu respirar. Eu sei que você vai respirar. Mas eles são bastante presentes e tal, né? Os meus sogros, né, não moram em Curitiba, mas a gente tem esse apoio dos meus pais aqui em Curitiba. E a gente não quer demandar dos outros. Eu não desejo que tomem a frente de tudo ou que tenham. Não desejo isso para ninguém, tá? Ninguém. Então, às vezes também a gente escuta assim: vocês têm que ter outro filho para cuidar depois da Duda. Eu fico pensando, cara, eu não quero isso para ninguém, quanto mais para um filho meu. Porque é uma vida que é sugadora, né? Sim. Eu acho que todas as experiências que a gente passa ao longo da vida são válidas. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente passa e lá na frente a gente vai entender. Então, eu fui criada numa família cristã, onde meus pais sempre estiveram à frente de alguns projetos assistenciais. Então, a gente cresceu meio assim, convivendo com essa parte de cuidado, de acolhimento, né? De algumas demandas. E a gente também é batista, então a primeira igreja batista de Curitiba tem essa parte de acolhimento. Antigamente tinha só o culto de surdos, hoje tem uma gama gigantesca, tem o Ministério Eficiente dentro da PIB, que é excelente. Eles acolhem as mães, eles dão curso, olha, tem de tudo, gente. Quem não conhece, vale a pena, sabe? O pastor Adonira é quem está à frente e é espetacular, é sério, é muito legal mesmo. E até eles doam cadeira de rodas para as famílias que precisam. Tem umas coisas muito bacana, muito legais, bacana. assim. Que bom então, isso. Eu já cresci nessa, assim, convivendo, vendo nessa parte assistencial e tal. E quando eu tive a Duda, muito nova, dei uma pausa. E depois, quando teve o diagnóstico, tem essa parte das mães lá no hospital, né? Comecei a ter esse acolhimento também. E a médica da Duda, volta e meia, ela fala: Ju, se conversa com tal mãe para mim? Posso passar teu contato para tal mãe? Porque eu preciso que você converse com eles. Então, volte e meia, ou algum enfermeiro também fazer esse tipo de situação. E eu sempre fui, sabe, pronta, assim, para ajudar. Porque aquele negócio, o porquê, que é assim, aí eu falei, não, já deu. O porquê já deu. Então, agora para quê? Então, isso. A gente tem que ter um propósito nisso tudo que está acontecendo, sabe? Se o diagnóstico não veio para ajudar grandemente minha filha, assim, porque já está em idade avançada e ela tem, dentro de uma doença que já é rara, ela tem uma variante que agravou a situação e que ela ficou mais rara ainda. Então, eu pouco tenho informação e eu pouco tenho coisas para que ajude ela em relação a essa síndrome. Mas talvez eu possa ajudar outras. É isso, Ju. Entendeu? É sobre a minha isso. vivência no hospital, mesmo que não seja a mesma síndrome, né? Mas a minha vivência... A vivência toda no hospital, e por ser uma mulher jovem, e né, a questão do trabalho, de estar ali com o esposo. Então, tudo isso, realmente, você tem. E falando com você e convivendo aí, a gente vê realmente que você tem esse lado, assim, de calmaria mesmo, sabe? De um colo gostoso. É por isso que não é o não julgar, e sim o dizer: eu estou aqui, sim. Venha. É sobre isso. Porque os meus pais, eles são agitadinhos, assim, sabe? Tudo eles fazem. Eles sempre foram assim. E a minha mãe sempre ficava... Ai, a Ju é muito devagar, ela vai... E daí, hoje ela fala: agora eu entendo. Você entende o porquê que você veio assim, sabe? Então, te amo, mãe. E então isso veio
eu acho que eu sou assim porque eu acho que se eu fosse diferente, eu não ia dar conta, Não daria. sabe? Esses dias atrás eu estava muito triste, porque tem vindo esse novo diagnóstico da Duda e ela tem sofrido. Então, quando eu contei para vocês de 2019, que a gente teve aquela opção de mudar a forma de ver as coisas e viver com ela, ter memórias fora. Quando dá, a gente leva ela no Beto Carreiro, a gente viaja com ela, a gente quer que ela não tenha só memória Aproveite, né, que ela dentro não do tenha só hospital. a memória dentro do hospital. Então, a gente tenta que ela tenha isso tudo, sabe? Só que, às vezes, nem sempre é possível, né? E então a gente quer que ela esteja o mais acolhida possível por todo mundo. E ela é super amada. Ela é muito amada. E ela sabe disso, porque ela se aproveita, tá? Tá certa ela, tem que ter os mimos dela também, as vontades dela também. Porque para ela também é muito difícil, né, Ju, estar ali e estar em movimento em casa e depois estar no hospital e passando por tudo, e entra médico, e entra enfermeiro, e é à noite, e acorda, e dá remédio. Sim. E quem sabe, né, quem tem um filho autista sabe que tem dias ali, começa a mexer, ela para de comer. Sim. Ela não quer fazer xixi, ela não quer comer, porque ela está fora do eixo dela, ela está fora do porto seguro dela. E se bobear, ela fica uma semana sem comer. Nossa, Ju. Então, você tem que estar o tempo inteiro atento e às vezes forçando. Você sendo a mãe carrasca, brigando, porque eu não sou boazinha o tempo inteiro, eu brigo. A gente tem que brigar e tem que pôr limite, porque eles entendem que eles estão aprontando. Sim. Eles entendem que eles estão fazendo errado. Então, a gente tem que tentar... Dentro dos limites também, você também Isso. tem que colocar, educá-los. Isso, tem que educar. Porque, querendo ou não, você está falando com uma criança de 2, 3 aninhos. Sim. E mimada. E mimada. E mimada. Por todos. Por todos. E ela sabe, você quer ver como ela entende? Em casa, ontem eu estava brincando com a bola, né? Contei para você, a Natália deu uma bola para ela, ela estava brincando, aí ela cansou, ela levantou do sofá, foi e pegou o copinho. Se ela tá com os meus pais, o meu pai ou minha mãe vai dar, ela não pega nem no copo, tipo, dê na minha boca. Nossa, é uma verdadeira rainha, né? Princesa mesmo. Ela se acha, então ela entende com quem que ela pode, com quem que ela não certa pode. ela, é isso mesmo. É isso mesmo, aproveitar aí o tempo que está também com os avós, porque até para a questão do hospital, Bom, você... Né? Nossa, é uma delícia. E é uma questão que até mesmo no hospital você também não pode estar recebendo muita visita, né, Ju? Nem Então, sempre eles permitem. então nem sempre eles permitem. E aí é onde realmente vocês ficam muito isolados. Sim. Porque não tem como estar indo diariamente. Sim. Às vezes a gente tenta dar uma burladinha ali, outra aqui, mas nem sempre. Mas dá. Nem sempre, né? Então também tem esse cuidado. E esse olhar que é importante de vocês como família, para ela também é o acolhimento. E você, com isso, você consegue acolher outras mulheres. Né? Você começa a ver outras mulheres e dizer, vem cá, que aqui a gente vai... E eu sou acolhida, sabia? Porque eu comecei com esse propósito ali, não, eu vou acolher, eu vou fazer, né? Comecei. Gente, chegou num ponto, ano passado as meninas que estão assistindo, tem algumas ali do tem, aqui a Maria tá falando, no grupo Diamante, as mulheres estão aqui. E tem algumas ali, e elas sabem, eu passei por uma fase, a Duda fez uma cirurgia na cabeça no passado, para epilepsia, uma cirurgia muito grave, muito complexa, né? Então, eu desmoronei. E eu fui acolhida de uma forma que acho que eu não me permitia ter esse acolhimento, porque eu pouco falo, assim, de mim. Eu sempre tô, não, você vai ver, não sei o quê. Ou eu só cito as experiências que eu tive com a Duda, mas eu pouco falo o que eu tô passando agora, Sim. Nesse momento, que eu tô sentindo nesse momento. Sim. Entende? Então, eu fui acolhida de uma forma que acho que eu não esperava e que eu não me permitia antes, mas eu estava numa fase bem vulnerável, assim, né? Então, e tenho sido acolhida. Ontem mandei para as vai ter entrevista. Vai lá, arrasa, você merece. Então, é bem legal. É isso aí. E é sobre isto, sabe? É trazer cada vez mais vocês, cada uma na sua área, na sua vivência, realmente para o programa, para a gente falar, para a gente nos apoiar. Nós aqui também
no programa, a rádio sempre dá essa oportunidade para que mulheres venham, como você, não vou falar mãe, mas sim mulheres venham realmente falar e dar essa oportunidade e passar com leveza, né, Ju? Isso. Com leveza Isso. todos os momentos que se vive, porque Isso. é difícil o tempo todo. Eu O tempo acho todo que é muito eu difícil. vi ali, tinha uma pergunta, acho que perguntando. Cheguei agora, né? Essa eu já falei. Tá, mas teve uma, Você acho falou. que perguntando quais as terapias que a Duda faz. Ah, tá. Pode falar, Ju. Então, a Duda já fez tudo quanto é tipo de terapia. Musicoterapia, hidroterapia, fisioterapia, fono, TO. Olha, se eu estou esquecendo, Não. estimulação visual. Já fez inúmeras terapias. De uns anos para cá, ela tem permanecido... Ela fica uma semana em casa e o resto do mês no hospital. Ela não tem feito terapia, né, Ju? Então, a gente conversou com os médicos dela e com a neurologista, né? E eu falei, doutora, ela falou assim, Ju, ela tá com 17 anos. Pouco hoje vai mudar, né? Daqui para frente. Hoje seria uma terapia de manutenção. Então, correto. E é isso que a gente opta, sabe? Ela tá ruim do pulmão, ela vai fazer uma fisioterapia respiratória. Mas a gente já não tem mais tanto aquela obrigatoriedade e aquela necessidade de impô-la a fazer as terapias de estimulação. Correto. Entende? Então, a gente... Que é muito importante vocês Sim. terem esse cuidado. Isso, são fases, sabe? Sim. Mas eu acho que, para ela, hoje, é mais importante a gente estimulá-la viajando, brincando, fazendo o que ela gosta, uma dança, uma música, né? Estando com pessoas que ela gosta, aproveitando essa oportunidade que ela tem, em vez de ir para a terapia, ela conviver com vocês. É que tem um detalhe que eu não falei. A gente optou, a gente até tentou fazer isso no hospital, mas acabou que não deu certo. Então, a gente optou, com a equipe, de ter um tratamento semi-paliativo com a Maria Eduarda. Então, hoje, a gente só vai intervir para conforto. Entendi. A gente não vai mais fazer tudo a qualquer custo. A gente não quer que ela viva a qualquer custo. A gente quer que ela viva. Sabe? Porque viver cura. Agora, você forçar, você estimular, acho que já passou a fase dela, sabe? Ela não vai ter um aprendizado, escrever, ler. Ela não tem, ela não tem a parte fina, ela não consegue segurar um lápis, né? Mas Sim. ela pode viver, ela pode brincar com a bola, ela pode estar com os familiares, ela pode fazer o que ela gosta. Isso ela pode. Então, é esse o nosso pensamento hoje. Tudo vai ser para o bem dela, para o conforto dela, e não mais tentar superar as nossas expectativas em relação. Lógico, entra naquele lance do luto da família, das expectativas. Porque quando você tem um filho, você planeja a vida dele até o casamento, a vida adulta e os netos. Isso. Né? Na sua cabeça, muito louca. Mas a gente não... A mãe atípica tem essa questão de... vai ser, não vai ser? Não, no meu caso, não vai ser. E, ok. Então, eu tenho que ver e viver o hoje. Como família, a gente começou a entender... Quando você estuda e quando você vê com paliativo, a gente tem a parte errada de pensar quem está na beira da morte. Não é, né? Então, o cuidado paliativo, ele é muito humanizado. A gente não quer que ela não vai sentir dor. A gente não quer que sinta dor, a gente não quer que sofra. É livrar de sofrimento, sabe? Nossa, Ju. Só que não é forçar a vida. Não é forçar a vida. Não é forçar a vida. Chegamos ao 12:02 já. Já passamos. Só passamos. Dá um beijo aqui para a Maria, que falou muito. Falou que, no caso da minha frase, que é minha e dela, Deus não une pessoas e sim une propósitos. E no caso vocês são a calmaria e eu sou o turbilhão de emoções. Assim tudo se equilibra e lindos projetos juntos ao propósito de Deus acontecerão. Ju, se despeça da sua live aqui, né, Empreendendo com Elas. Você viu como que realmente você precisa estar à frente do Instagram? Você entendeu agora? Entendi. Que muitas mulheres precisam de você? Entendi.
gente. Então, tá bom, minha amiga. Tô sendo cobrada, gente. Você viu só? Meu drama faz meses. Vamos virar aí uma influenciadora do bem. Essa semana vai sair meu Instagram. Eita, vamos fazer festa aí. Tchau, gente. Obrigada pela presença. E obrigada pelo carinho de todo mundo. É isso aí. Eu também aqui me despeço de vocês. Obrigada por todos que entraram na nossa live na segunda-feira. A programação na Rádio Paraná Oficial continua, tá? Amanhã, Josiane Mota voltará com o Empreendendo com Elas. Obrigada a todos. Tenham um excelente dia e até amanhã, depois do programa do meu diretor Alexandre Domingues. Alô, Paraná, entra o Empreendendo com Elas. Tchau, tchau.